Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jonas Marchioro, sou consultor de estratégias aqui da Robotic Trader e o intuito desse vídeo aqui é estar passando para todos vocês o funcionamento da estratégia spread positivo do ponto X, ok? A gente vai passar a estratégia no âmbito geral, explicando a sua essência por trás, né, a dinâmica, né, por trás da estratégia, e vamos também passar parâmetro a parâmetro para que a gente possa estar explicando, né, como funciona cada parâmetro, o que ele impacta na dinâmica da estratégia, como seria melhor ajustar, em quais cenários a gente pode usar determinados parâmetros ou não. Tá ok, pessoal? Primeiramente, gostaria de fazer um convite a todos. Quem ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se puder fazer a gentileza de se inscrever, isso vai ajudar também o nosso canal a crescer, e também você vai acompanhar aí nossos vídeos, enfim, vai acompanhar todo o material que a gente coloca no canal aí, tá bom? E também outro pedido é para quem não curtiu nossa página no Facebook, pessoal, se puder fazer a gentileza de curtir e acompanhar nosso material lá também, ficaremos muito gratos, tá bom? Então, começando aqui, pessoal, primeiramente, eu vou explicar a todos como contrata a estratégia spread positivo do ponto X, ok? Vamos lá, você vai acessar o nosso site, robotictrader.com.br, e você vai aqui na aba Fazer Parte, ok? Aqui na aba Fazer Parte, você vai encontrar a estratégia spread positivo do ponto X, que é essa aqui, pessoal, ó. Essa do meio aqui. Você vai contratar a estratégia, tá ok? Como eu faço para contratar, Jonas? Você vai preencher esses dados aqui, certo? Eles não são obrigatórios, tá? O único campo obrigatório aqui nesse momento é o login na SmartBot. Afinal, a Robotic Trader é uma empresa que fornece estratégias, tá? Estratégias prontas para você operar. E nós fornecemos nossas estratégias para você utilizar com a plataforma SmartBot. Muita gente pergunta, Jonas, você não fornece a estratégia pelo MetaTrader, por exemplo? Não, é só pela plataforma SmartBot, tá bom? Então você tem que ter uma conta lá, um login. Caso você ainda não tenha, aqui em cima, deixa eu botar aqui a bolinha. Caso você ainda não tenha, aqui ó, a gente tem um link já para você ser direcionado para você fazer o seu cadastro na SmartBot lá. Eu vou clicar aqui para a gente ser direcionado lá. Ele é online esse cadastro, tá, pessoal? Não precisa enviar documentação alguma, ok? Aqui como eu já tenho, aqui ó, você vai ser direcionado ao campo de criação de conta. Você vai botar o seu nome, o seu login, você vai botar o seu e-mail, criar uma senha, você vai confirmar essa senha. Você vai ter que acordar aqui, né, os termos de adesão, aceitar os termos e criar a sua conta. Pronto, pessoal, é simples, rápido, não precisa enviar documentação nenhuma, tá ok? Você já criou sua conta, você já tem um login e uma conta free dentro da plataforma, ok? Então é esse login que você criou aqui que você vai botar lá no nosso site na contratação, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu fechar as outras estratégias. Aqui vai determinar o login que você criou na plataforma, tá bom? Por exemplo, João da Silva, ok? Esse foi meu login que eu criei. Eu vou clicar aqui em criar conta, você vai ser direcionado à plataforma de pagamentos, ok? Lá você pode escolher boleto bancário ou cartão de crédito. Se for boleto bancário, demora um dia para liberar essa estratégia para você, porque o sistema tem que identificar o pagamento, tá? E é o próprio sistema que faz essa liberação, é tudo automatizado. E se você pagar com cartão de crédito, a liberação é instantânea, tá? Ou pode até levar algumas horas, depende do processo, da identificação do teu pagamento. Mas eu quero frisar que o pagamento, por exemplo, com cartão de crédito, ele entra automaticamente já na hora para a plataforma, identificando assim o teu pagamento como ok, certo? E aí nesse processo já libera automaticamente para você a estratégia contratada, tá certo? Então é aqui que você contrata. Ok, pessoal? O valor é R$ 598 para ter um acesso a 30 dias. Como assim, Jonas? Você vai pagar R$ 598 e você vai ter 30 dias de acesso liberado a essa estratégia, pessoal, ok? Uma vez vencendo esse prazo de 30 dias, você tem a opção de renovar ou não, você fica à vontade, não tem nenhum tipo de fidelidade ou algo do tipo, ok? Jonas, R$ 598. Isso se paga, né? Se eu usar a estratégia de spread positivo, por exemplo, se paga esse valor. Pessoal, primeiramente a gente está falando de renda variável, a gente não sabe quanto a gente vai ganhar ou perder amanhã, certo? O que a gente sempre deixa claro, a gente sempre é bem transparente quanto a essa questão, ok? Não é uma aplicação financeira que você vai estar fazendo, e sim é um operacional que você vai estar contratando, uma ferramenta para operar para você na bolsa, tá bom? Como eu falei, R$ 598. Pessoal,
Quem acompanha a gente, quem acompanha nossos ao vivo, acompanha nossos setups que estão inclusive aqui no site, que vocês podem acompanhar o resultado, vocês podem observar que tranquilamente vocês conseguem pagar essa mensalidade e obter lucro além do valor do custo da mensalidade, tá ok? Visto isso, pessoal, como contrata, vamos lá à plataforma SmartBot, ok? Deixa eu botar aqui. Você vai ter, se é o seu primeiro robô, você vai ter um botão grande aqui, criar robô. Se você já tem algum robô criado, você vai aqui em criar robô, tá, pessoal? Então, vou ensinar agora para vocês a partir da criação do robô. Uma vez que você contratou a estratégia, o sistema liberou para você, ela vai aparecer aqui, ó, na aba Estratégias. É aqui que ela vai aparecer, tá, pessoal? E você seleciona ela para fazer para criar o teu robô a partir dela, tá ok? É nesse campo aqui que vai aparecer. Jonas, como eu vejo que a estratégia foi liberada? Você primeiramente vai receber um e-mail de confirmação da própria SmartBot que foi liberado para você a estratégia, tá ok? E também você pode verificar aqui, ó, né? Você vai lá em criar robô e aí a estratégia tem que aparecer aqui para você, tá certo? Existem dois tipos de robôs que você pode criar na plataforma, tá, pessoal? O robô em conta simulada ou o robô em conta real, aquele que vai operar, vai mandar a ordem para a bolsa, né? E vai executar através da corretora que você tem conta, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu selecionar aqui conta simulada, os dados são os mesmos. Se eu selecionar conta real, que é aquele robô que vai operar diretamente na corretora, vai operar em conta real, eu vou ter um campo a mais, que seria a corretora pela qual eu quero operar. Se você ainda não tem as corretoras roteadas aqui que você quer operar, ou a corretora que você tem a conta, certo? Eu vou estar te ensinando como faz isso, tá? Eu só vou terminar aqui, ó, de explicar e já explico para vocês como rotear a corretora que você quer operar, tá certo? Então você vai botar um nome para esse robô, teste, por exemplo. Você vai selecionar a estratégia, que a gente já selecionou, e você vai botar um capital inicial. Pessoal, aqui eu posso botar qualquer valor, R$100, R$1.000, esse valor que não impacta no operacional do robô ou enquanto você tem na corretora. Esse saldo aqui, esse capital inicial, ele é uma base, você bota aqui um valor que você teoricamente disponibiliza para esse robô operar. E ele vai dar o resultado de ganho ou perda baseado em cima desse valor. Por exemplo, ganhei R$100 hoje. Se eu tiver R$1.000 aqui, ele identifica que ganhou 10%, ok? Se eu tiver R$10.000, ele identifica que ganhou 1%, né? Então ele é calculado os ganhos, as perdas, toda a logística do trade, as informações que você vai ter, baseado em cima desse capital que você botou. Mas lembrando que, se eu botar R$1.000 aqui e tiver 10.000 na corretora, não muda nada. Se eu tiver R$1.000 na corretora e botar 10.000 aqui, não vai mudar nada no operacional do robô, tá, pessoal? Não tem problema, tá? É só para efeito estatístico, ok? Aqui temos custos operacionais. Se você ainda não tem um custo, depois eu explico para você como cadastra um custo, tá bom? E agora temos aqui a conta real. Tudo exatamente da mesma forma, a única coisa é que você vai ter que selecionar a corretora. Afinal, a SmartBot, o robô dentro da SmartBot vai enviar sua conta para a corretora e a corretora repassa para a bolsa, tá, pessoal? Ok? E aí tem essa passagem, é lá na corretora que vai ficar o teu capital, que vai ficar o teu dinheiro. Não é com a gente aqui na Robotic Trader, não é na plataforma SmartBot. O teu saldo, o teu dinheiro fica na corretora, tá, pessoal? Então vamos lá, deixa eu só, você vai aqui em minha conta, tá, pessoal? Deixa eu só tirar aqui, ó, para talvez não aparecer alguns dados pessoais. Você vai em minha conta, corretoras, adicionar corretora, ok? Minha conta, corretoras, adicionar corretora, aqui nesse botão, adicionar. E aí você vai ter todas as corretoras que a SmartBot roteia hoje. Hoje a SmartBot roteia a Gradual, a Guide, a Modal Mais, a Terra e a XP. Então eu tenho uma conta na Guide, você vai selecionar a Guide, por exemplo, e vai botar o teu número de conta lá, ok? Minha conta lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Você vai adicionar, vai clicar aqui em adicionar, pronto. Na plataforma você já solicitou o roteamento dessa corretora. E aí cada corretora tem uma maneira diferente de liberar esse roteamento para a SmartBot. Tem corretoras que você precisa ligar lá e verificar. Eu sugiro que você ligue e verifique, né, com a sua corretora, com o seu escritório de investimento, né, com o agente autônomo que gerencia a sua carteira, como está fazendo esse roteamento pela corretora agora, tá? Mas na plataforma é assim que faz, tá, pessoal? Você já solicitou o roteamento pela plataforma, agora tem que fazer isso na outra ponta.
Por exemplo, pela XP você faz isso diretamente no site, tá? Você vai na sua conta lá e solicita o roteamento SmartBot, clica lá em OK, solicitar, e aí as duas, você não precisa fazer mais nada, as duas interligam, tá? Isso demora mais ou menos um dia para acontecer, tá bom, pessoal? Em tempo médio, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui agora aos parâmetros do robô. Entendido, pessoal? Como faz o roteamento, então? Ok? Então deixa eu criar aqui, na verdade não salvemos o robô, então vamos botar aqui teste. Vamos selecionar a estratégia spread positivo do ponto X. Vamos botar o nosso capital inicial, certo? E vamos criar robô, ok? Criar robô. Pronto, você vai estar criando um robô a partir da estratégia spread positivo, que é a estratégia que você contratou, ok? Vamos lá. Aqui está a aba dos parâmetros, pessoal. A gente fornece nossas estratégias, inclusive a spread positivo do ponto X, em modelo white box. O que é o white box, Jonas? Em modelo em branco. Você é o cliente que vai botar os parâmetros que ele quiser aqui, aqui, aqui. Ou seja, é ele que vai usar, certo, a ferramenta como ele achar mais conveniente. Tá, pessoal? Você tem essa liberdade, ok? Jonas, mas eu não sei fazer nenhum parâmetro aqui. Como eu faço isso, então? A gente tem 2 vídeos, né? Na verdade esse é um, mas também tem alguns vídeos no canal no YouTube que você pode entender. E o objetivo desse vídeo é justamente isso, é para que você entenda isso aqui, isso aqui, isso aqui, para que você possa você mesmo gerenciar essa ferramenta, tá ok? Temos também no nosso site, deixa eu botar aqui o nosso site, só um pouquinho. Temos também no nosso site aqui, pessoal, na aba Conheça, alguns setups que você pode estar iniciando, certo? Por exemplo, estamos na spread positivo do ponto X, você contratou essa estratégia, a gente tem alguns setups aqui que você pode copiar, por exemplo, certo? O 44, deixa eu abrir aqui, por exemplo. Você vai lá na aba Parâmetros e você pode copiar os parâmetros do setup 44. Jonas, então eu contratei a positiva, eu posso usar só esses aqui, é isso? Não, pessoal, você pode criar o seu próprio, você pode copiar todos esses aqui, você pode fazer quantos setups você quiser a partir da estratégia que você contratou. Você pode fazer 1000 robôs, 1000 setups com a estratégia spread positivo, não tem nenhum custo a mais por isso, tá bom? Você paga pela estratégia, e com essa estratégia você cria quantos robôs você quiser a partir dela, não tem custo. A única limitação que você vai ter é a quantidade de robôs rodando simultaneamente na plataforma. Tá? E aí essa limitação é imposta pela plataforma, tá? Você lá tem no seu plano lá na plataforma SmartBot direito a 2 robôs, a 5 robôs, a 15 robôs, né? Rodando simultaneamente. Você pode ter 100 robôs, que você vai ter o limite de 15 rodando simultaneamente. Então mas você pode criar e ter mais robôs, tá bom? Ok? Então aqui, pessoal, ó, você vai aqui na aba Parâmetros, por exemplo, e aqui tá os parâmetros abertos, eles são abertos, eles estão abertos ao público. Os parâmetros da estratégia do setup, da estratégia spread positivo referente ao setup 44. Eu posso vir aqui e copiar, por exemplo. Então é uma base, é um início para mim começar a parametrizar alguma coisa, para mim começar a entender a dinâmica, entender como a estratégia trabalha, ok? Mas o ideal é que você entenda a estratégia, entenda a ferramenta para saber utilizá-la da melhor forma possível. É como um carro, né? Quanto mais você sabe manusear aquele carro, mais proveito você tira dele, né? Se eu sei onde liga o ar-condicionado, poxa, eu já consigo me refrescar. Se eu sei onde liga o farol, já não preciso, já não estou correndo o risco de tomar uma multa, né? Por estar com o farol desligado. Então, com uma estratégia automatizada, com uma ferramenta dessa, você também requer um acompanhamento, um estudo, né? Um entendimento mais amplo. Afinal, você não pode ficar engessado em apenas alguma coisa. Você não vai andar de carro sempre com um chofer. O ideal é que você aprenda a dirigir. Tá certo? Entendido, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos aqui no robô que a gente havia criado, certo? Aqui nesses 3 botãozinhos você gerencia esse robô. Você pode clicar em cima aqui, ó, ele vai abrir. Você pode clicar lá nos 3 pontinhos também, ok? Então vamos começar aqui pelos custos. Aqui você cadastra um custo, pessoal, ó. Vamos criar. Eu vou dar o nome do custo aqui, ó, teste, por exemplo. E vou botar os custos que eu tenho, tá, pessoal? De corretagem e tudo mais, ok? Se for por futuros, é por contrato, certo? Que você vai cadastrar um custo. Se for por ações, é por ordem, tá? Então você vai cadastrar aqui.
esse taxa de custódia, isso aqui, eu costumo fazer meus custos englobando apenas um custo total, eu não discrimino item a item. Por exemplo, custo mini, eu boto o meu custo no mini aqui, ó, por exemplo, e onde ele já engloba também, além da corretagem, os custos bolsa, emolumentos, a corretagem em si, né, e tudo mais, tá? Então, por exemplo, aqui botei 65 centavos, é 65 para comprar, 65 para vender, ok? Lembrando que esse 65 já inclui, além da corretagem, todos os outros custos que eu vou ter. Inclusive arredondo para cima, para me dar um valor exato ali, bem mais aproximado, tá bom? De custos. E aí, como eu falei, você vem aqui criar, você vai botar o nome e vai aqui em criar. Uma vez criado, você vai salvar, né, você vai associar esse custo na plataforma, no robô que você está criando, e aí esse robô aqui vai ter esse custo que você cadastrou, tá bom? Então vamos lá. Na aba aqui, parâmetros, ok? Vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu fechar os outros aqui para ficar mais claro e a gente ir passando parâmetro a parâmetro aqui da estratégia spread positivo, tá? Vamos começar pelo instrumento financeiro. A gente pode operar, pessoal, com a estratégia spread positivo, qualquer ativo BMF ou Bovespa, ações, opções, índice, dólar, a gente pode operar tudo isso, tá, pessoal? Para módulo day trade e para swing trade, caso eu queira, tá? Eu tenho essa possibilidade com a ferramenta, tá ok? Por exemplo, eu quero operar ações ou quero operar opções, por exemplo. Eu vou botar aqui o mercado Bovespa, afinal é na Bovespa que é negociado ações e opções. E vou botar o código do ativo aqui, por exemplo, PETRI4. Pronto, boto aqui PETRI4, né? Opa, PETRI4. Entendeu? O pessoal bota o código do ativo aqui, o ativo vai operar, o robô vai operar esse ativo aqui, ok? Eu quero operar índice dólar, Jonas, mini índice, o mini dólar, o dólar cheio, o índice cheio. Eu vou marcar em BMF, certo? Porque é no mercado de BMF, de futuros, que eu negocio os futuros, né? Então, boto aqui, por exemplo, o M17, que é o vencimento atual do mini índice, por exemplo. Hoje é dia 17 de maio de 2017. Eu venho aqui e boto o IN M17, ok? Mas eu tenho que ter cuidado, por quê? Porque esse ativo ele tem vencimento. Então, no dia que vence, no primeiro dia de negociação do ativo novo, eu já tenho que vir aqui trocar o vencimento. Mas a plataforma me permite uma situação. Sabendo que tem grande dificuldade de você esquecer, ou probabilidade de você esquecer de trocar esse código, você pega o código padrão do mini índice, por exemplo, que é o WIN, W-I-N, ou se fosse o índice cheio, né, IND, por exemplo, ou se fosse o dólar mini, WDO, ou o dólar cheio, DOL, certo? São os códigos padrões. E aí eu substituo a letra do mês de vencimento e o ano pelo símbolo de percentual, ok? Pelo símbolo de percentual. O que acontece? O robô, ele já identifica, tá? Ele já identifica o ativo vigente e vai operar o ativo vigente. Então você não precisa estar se preocupando em mudar, tá ok? Entendido a parte do instrumento financeiro, vamos à parte de gerenciamento de ordens. Aqui é onde você determina as suas ordens, tá bom? Aqui, quantidade por ordem é a quantidade de lotes que eu vou operar. 1 lote, 2 lotes, 100 ações, 1000 ações, por exemplo, certo? Então, é aqui que eu gerencio, tá? A minha boletada, ok? Lembrando que é a minha boletada inicial, ok, pessoal? Eu posso, dentro da estratégia spread positivo, dar mais de uma boletada dentro do mesmo trade, dar boletadas exponenciais, mas tudo é calculado a partir dessa ordem aqui, dessa quantidade aqui. Não a ordem, a quantidade, tá? Também posso optar quais os sentidos do mercado que eu quero operar. Se eu, por exemplo, quero deixar só compra, o robô só vai entrar em oportunidades de compra. Caso haja uma oportunidade de venda pelos critérios de entrada, ele ignora essa operação. Ele só vai entrar nas compras. Mesma coisa acontece para venda, né, apenas vendido, e comprado e vendido. Ou seja, se der uma oportunidade na compra, né, se os critérios de entrada forem atendidos na compra, ele vai entrar comprando. Se forem atendidos na venda, ele também vai entrar vendendo. Ele não distingue daí, ok? Entendido o gerenciamento de ordens, pessoal, vamos aqui à parte de critérios de entrada. O que o robô leva em consideração para entrar numa operação, ok? Vamos lá. Começando aqui da direita para a esquerda, sempre vendido e sempre comprado. Se eu deixar selecionado sempre vendido e sempre comprado, eu vou entrar somente nessa ponta. Deixei sempre vendido. O que acontece, Jonas? O que ele vai avaliar para entrar? Ele não vai avaliar nada, pessoal.
eu liguei o robô, está marcado sempre vendido, ele vai agredir uma venda a mercado e vai trabalhar só na venda. Ele bateu no alvo, ele vai entrar vendido novamente. Ele nunca vai estar zerado, nunca vai estar sem estar posicionado, tá bom? Mesma coisa na compra. O robô comprou no 10, foi no 15, deu o alvo de 5 pontos, por exemplo, que é o que eu determinei de saída. Lá no 15 ele zera aquela operação e já agride uma compra novamente. E assim por diante, o tempo todo, tá, pessoal? Até eu desligar esse robô ou algo do tipo. Ou até dar minha meta de ganho, enfim. Então serve para quê? Serve para você operar de forma onde você acompanha o mercado e serve para também você operar no sentido que você quer somente operar aquele ativo, embora você não vá acompanhar. Eu quero trabalhar em Petrobras só na compra, certo? Eu ligo só comprado, liguei o robô, ele agrediu uma compra, bateu o meu alvo, seja ele qual for, para swing trade, para day trade, não importa, bateu o meu alvo, ele zerou, ele compra de novo, e assim ele vai sucessivamente, tá, pessoal? Primeiramente, existem também duas maneiras, até pegando um gancho aqui, existem duas maneiras de se operar de forma automatizada, pessoal, de se operar com robôs. A primeira delas, e a mais comum, é, poxa, eu quero botar um robô porque eu não posso acompanhar o mercado, ou porque eu não quero, ou porque eu não tenho tempo, enfim, e eu não estou lá na frente do mercado, mas eu quero que alguém esteja operando para mim, né? Então a ferramenta ela serve para isso. Esse é o primeiro e a mais comum maneira de se operar de forma automatizada, de se operar com robôs, ok? Servem para que pessoas? Para pessoas que não podem acompanhar o mercado, que não têm tempo, que têm outras profissões, enfim. Você vai parametrizar o robô, né, para ele seguir uma linha de raciocínio, uma linha que você entende que seria mais correta, e ele vai seguir aquilo à risca no mercado, sem você precisar estar na frente da tela, ok? E temos a segunda maneira, que não é tão comum assim, mas é a que eu mais gosto, inclusive, de que eu posso acompanhar o mercado, para as pessoas que podem acompanhar, eu posso acompanhar o mercado, mas eu posso operar a maioria dos dias e posso me propor a estar um tempo na frente da tela, um tempo considerável para operar o mercado. Servem também para essas pessoas, tá, pessoal? Operar com robôs. Jonas, talvez você vai me perguntar, por que diabo eu vou comprar um robô, vou pagar para poder operar para mim se eu posso todo dia estar na frente do computador e operar o mercado, né? Pelo simples fato de que a sua maior dificuldade, né, e sem sombra de dúvida, eu acho que é da grande maioria, a principal dificuldade é que se fizermos uma pesquisa e perguntarmos aí para 100 traders qual a grande dificuldade hoje, qual a grande pedra no sapato dos traders, não digo que todos, mas a grande maioria vai responder que é o fator emocional, o fator psicológico, certo? Então, tendo essa base, tendo essa informação, eu mesmo podendo operar todo dia, podendo estar na frente do mercado, na frente da tela e tomar minha decisão, eu posso botar um robô para, após minha decisão tomada, fazer o compra e vende para mim, fazer a parte suja, digamos assim, do serviço para mim, para que eu não tome atitudes equivocadas, né? Para que eu não tome atitudes equivocadas e eu consiga operar o mercado de forma racional e não emocional. Mas isso não ocorre para a grande maioria das pessoas que podem acompanhar o mercado e operar, tá, pessoal? As pessoas, elas tomam decisões baseadas nas emoções. E isso é muito prejudicial para o trade, que a gente sabe que o trade, você tem que ser frio, você tem que analisar o mercado e tomar suas decisões de compra ou venda, de stop ou de ganho, baseadas em razão e não em emoção, mas isso na prática não ocorre e creio que vocês, quem opera, vai concordar comigo nesse sentido, tá, pessoal? Então, existe essa segunda maneira de se operar de forma automatizada, tá? Que é, você pode operar, você pode estar na frente da tela o dia todo e você planeja o teu trade e joga esse trade dentro de uma caixinha e joga essa caixinha para o mercado, que é o robô, e aí ele vai lá e executa. Eu digo que, eu sempre gosto de falar que operar de forma automatizada é uma sociedade entre você e o robô, certo? Você entra com 50%, o robô com 50%. Né? O robô é o executor, você é a parte intelectual do negócio. É como se fosse o engenheiro e o pedreiro. Não menosprezando o pedreiro, tá, pessoal? Não é isso, tá? Mas, por exemplo, um não fica sem o outro, um depende do outro. Se um falhar, todo o resto falha, tá, pessoal? E não adianta um querer jogar a responsabilidade pro outro. Cada um tem a sua etapa de responsabilidades. E um precisa do outro. Nenhum deixa de ser menos importante que o outro, ok? Mas não transfira a sua responsabilidade pro robô, tá? O robô ele não é uma máquina que pensa, ele é uma máquina que executa. A parte intelectual, ela vem de você. Essa parte da sociedade, da responsabilidade de se operar de forma automatizada, ela é sua e você não tem como transferir ela pro robô, ok?
Então, essas duas partes, voltando aqui ao... Eu peguei só esse gancho, pessoal, que eu acho muito importante falar isso, que vai abrir a mente de muitas pessoas. Voltando aqui à parte do comprado e vendido, se eu estou acompanhando o mercado, por exemplo, entendi que o mercado é de compra naquele momento, independente do ativo, né, pelas minhas análises, eu posso botar um robô somente para trabalhar comprado, independente se está acima da média ou se não está. A minha análise é a parte. Eu faço a minha análise e eu só quero que o robô execute para mim. Eu posso deixar aqui só comprado, por exemplo. Ele vai trabalhar só na compra ou só vendido só na venda, ok? Entendido para que serve e como é, pessoal. Lembrando que deixei só vendido, o robô ele nunca vai estar, ou só comprado, ele nunca vai estar só zerado. Esse robô ele vai entrar na operação, deu gain ou deu stop, ele entra de novo. Deu gain, deu stop, ele entra de novo, ok? Ele nunca fica fora do mercado, fica sempre posicionado. Claro, até bater talvez o teu alvo de ganho, enfim, né? Ou dar o horário de limite para ele operar, ou algo do tipo, ok? Vamos lá, VWAP, pessoal. Entradas sobre o VWAP. Então, primeiramente, eu vou... deixa eu aqui eu acessar de novo a plataforma. Eu vou botar um gráfico para vocês para explicar o que é o VWAP, ok? Vamos aqui para a parte dos gráficos. Vamos lá, aqui é um gráfico, pessoal, de mini dólar, tá? 5 minutos, ok? VWAP é essa linha preta aqui, pessoal, ó. Tá vendo essa linha preta mais grossa? Eu botei ela na tela para vocês poderem visualizar melhor. Ela tá aqui na tela, mas ela não precisa estar na tela para o robô operar e levar em consideração ela, tá? É só para explicar o que é o VWAP. O VWAP é uma média ponderada pelo volume financeiro negociado naquele ativo naquele dia. Então, essa linha aqui começou contando a partir da abertura e está aqui. Então, aqui, 3117,66 é o preço médio de todo o mercado nesse momento. Se o preço voltar aqui, teoricamente, o mercado está no 0 a 0, ninguém está ganhando, ninguém está perdendo. Se o preço está acima desse VWAP, eu entendo que os compradores estão tendo vantagem. Se o preço está abaixo desse VWAP, eu entendo que os vendedores estão tendo vantagem. É assim que se faz a leitura do VWAP, tá, pessoal? É a média do mercado como um todo, não de um player específico, tá? Mas sim de todo o mercado. Então, preço acima do VWAP, força compradora predominando, preço abaixo do VWAP, força vendedora predominando. Tá ok, pessoal? Tanto é que, aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos. Se eu botar um gráfico de 1 minuto, vocês podem ver que o VWAP ele não sai do mesmo nível de preço, 31,17,22, ó. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele não é um indicador, ele não é uma informação baseada em candles, e sim no volume negociado, independente se eu estou olhando o mercado por fluxo de ordens, por exemplo, ou se eu estou olhando o mercado por gráfico, ok? Esse é o VWAP, tá, pessoal? Vamos lá. Uma vez entendido o que é o VWAP, eu vou determinar a variação DX. O que é a variação DX, Jonas? É quantos pontos, se for ações, desculpa, se for índice ou dólar, ou eu vou botar aqui em centavos ou em reais, se for se eu estiver operando ações, tá, pessoal? Mas aqui, como a gente está dando o exemplo do dólar, é em pontos. Dólar ou índice, tudo que eu vou parametrizar ali é em pontos, tá, pessoal? Não é nada em reais, tá? É em pontos, ok? Então aqui eu vou determinar quantos pontos eu vou comprar, quantos pontos o preço tem que estar distanciado do VWAP, ou seja, quantos pontos tem que acontecer de spread do VWAP para mim entrar na operação. Por exemplo, aqui, eu botei 5 pontos de variação DX do VWAP. Então, o que tem que acontecer? O meu preço de VWAP, né, está aqui, ó, certo? 31,17. Então, o preço, a cotação do ativo, certo? A cotação do ativo tem que se afastar para cima do VWAP 5 pontos. Tem que acontecer um spread de 5 pontos para cima ou para baixo. Deixa eu ver se eu consigo botar a canetinha aqui, pessoal, para desenhar aqui para vocês. Só um instantinho. Ou seja, o preço do ativo, a cotação do ativo tem que estar acima do VWAP 5 pontos ou abaixo 5 pontos para acontecer uma entrada. Se ele estiver nesse meio do caminho, o robô não entra numa operação, ele vai ficar zerado, ele não vai entrar na operação. Imaginamos que o robô, subiu 5 pontos acima do VWAP, o robô vai startar uma entrada. Essa entrada vai ser, deixa eu botar aqui, ó. Então aqui, ó, 31,17. 17 mais 5 seria no 22, ok? 22 aqui daria 5 pontos, ok? E o VWAP para baixo, 17 menos 5 pontos, daria no 12, correto?
Isso, pessoal, daria lá no 12, mais ou menos. Claro que, lembrando que essas duas bandas aqui, a banda superior e inferior, elas se movem. Por quê? Porque o VWAP se move. Agora ele está em 31,17, mas ele já esteve em 31,16, em 31,15, ok? Então não importa em qual momento isso aconteça. Tem que acontecer um spread de 5 pontos para cima, né? Para o robô entrar comprando e para baixo para o robô entrar vendendo, tá, pessoal? Certo? Entendido, pessoal? Então aqui é o VWAP, a cotação do VWAP, o preço tem que... Se o preço agora vir aqui, ó, e romper o 12, por exemplo, o robô ele vai startar uma compra, porque ele entra a favor do VWAP, ou seja, a favor da força. Se eu não sei, eu sei que o preço estando acima do VWAP, a força compradora não está predominando. Se eu sei que o preço estando abaixo do VWAP, a força vendedora não está predominando. E rompendo, atendendo a variação que eu determinei lá no robô, atendendo a variação, que aqui no caso é 5 pontos, né? Para cima ele entra comprando, para baixo ele entra vendendo. Tá, pessoal? Simples assim, ok? Só lembrando que esse VWAP ele vai se movimentando e, consequentemente, daqui a pouco não vai ser mais no 12 a minha entrada, vai ser no 22, desculpa. Vai ser no 23 ou no 24, mesma coisa para baixo, entendeu? Entendido, pessoal? O que é o VWAP e como é a entrada? Então, essa pontuação aqui eu posso, por exemplo, estou em ações, eu vou botar lá 100 pontos, por exemplo. Aqui ele fica vírgula 00, vocês estão vendo, pessoal? Mas não é em reais, é em pontos, tá? Aqui está escrito 100 pontos, ok? Muita gente confunde, poxa, aqui está 100 reais, Jonas, não entendi. Não, é em pontos. Tudo que você vai parametrizar em índice dólar, você vai botar aqui em pontos, ok, pessoal? Entendido? Eu estou olhando, por exemplo, o índice. Eu quero que X pontos acima do VWAP ele entra comprando, X pontos ele entra vendendo. Como eu sei, Jonas? Como eu sei como é melhor, se por exemplo, no dólar, 5 pontos é legal, ou se melhor 10 pontos do VWAP? Pessoal, você estudando o ativo, tá? Deixa eu aqui tirar esses... Vou tirar aqui isso aqui da tela, pessoal, só para vocês ficar mais limpo aqui, ó. Como eu sei qual é a melhor variação para utilizar no ativo, Jonas? Você tem que vir aqui, pessoal, ó. Aqui tem, por exemplo, na estratégia spread, desculpa, na plataforma SmartBot, você vem aqui, ó, cria aí um pauzinho, por exemplo, ó. 5 pontos, eu vou deixar esse pauzinho aqui, ok? 5 pontos. Deixa eu aqui, ó. Deixa eu mudar ele aqui. Deixa eu deixar ele mais espesso. Ok? Vamos lá. O que eu faço, pessoal? Por exemplo, para estudar o VWAP. Se 5 é interessante, ou se é melhor 2, ou se é melhor 10, certo? Eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou passando essa barrinha que corresponde a 5 pontos de variação. Uma ponta eu levo em cima do VWAP, ok? E outra ponta vai aonde o preço andou, aonde o preço foi, entendeu? Então aqui teria entrado, ó, porque o preço excedeu 5 pontos. Então ele teria entrado comprado nessa região, nos 17, 18 aqui, ó. Eu teria comprado. Poxa, o ativo subiu, né? Até para você também poder medir a pontuação de alvo que você vai querer buscar. Então você faz esse estudo. Para baixo, você bota... Opa, mudei aqui de 5 pontos. Deixa eu voltar com 5 pontos aqui, ó. Tá? Para baixo, mesma coisa, pessoal. Eu boto a linha aqui, ó, e venho medindo, né? Poxa, se tivesse caído, aqui não teria entrado na venda, porque não deu 5 pontos. Né? Eu teria entrado comprado, por exemplo, aonde? Poxa, aqui não deu, aqui não deu. Nesse candle aqui, ó, muito provavelmente teria comprado, ó. Certo? Por quê? Porque em algum momento desse candle que levou 5 minutos para se formar, aconteceu 5 pontos de variação do VWAP. Essa variação aconteceu para cima, então é compra, o robô vai comprar. Se isso tivesse acontecido com o preço estando abaixo do VWAP, ia ocorrer uma venda. Tá ok, pessoal? Ficou claro para vocês o que é o VWAP e como utilizar a variação DX? Se eu tivesse, por exemplo, uma variação DX aqui de 10 pontos, poxa, 10 pontos é bastante coisa do VWAP. Não teria ocorrido nenhuma entrada hoje, certo? Então 10 pontos eu entendo que é uma variação que confirma o movimento, é uma confirmação muito maior que 5, né? Agora eu tenho que também me atentar que, poxa, né, eu estou pegando o trade já do meio para o fim, talvez. Então já não posso também buscar um alvo tão grande assim, né? Não estou pegando o trade começando logo no início.
Claro que eu tenho uma confirmação maior para isso. Então é uma junção de informações, tá, pessoal? Que vocês vão tendo que assimilar, tá certo? Então você, para entender melhor o ativo, entender qual variação seria mais interessante, você faz aquele pauzinho que eu expliquei ali, vem cruzando ele por cima, uma ponta por cima do VWAP e a outra ponta você vai vendo onde que foi o preço. Poxa, pum, aqui teria entrado nesse candle, Jonas. Beleza, olha, veja que o trade subiu. Quantos pontos foi a favor, por exemplo, do 17, 18 na verdade, por exemplo? Poxa, ele foi até o 24. Teria me dado 6 pontos. Ok, vamos ver se mais pra frente isso ocorre novamente. Entendeu? Por exemplo, eu liguei meu robô aqui, ó, nesse horário, às 15 para as 10. Esse trade já passou, pessoal. Esse trade já morreu. E agora, por exemplo, nesse candle aqui também houve uma variação de 5 pontos ou mais. Então ele teria entrado aqui comprado, certo? Entendido, pessoal? Vamos ver se tem uma de venda, ou seja, o preço abaixo do VWAP 5 pontos. Aqui, ó, visivelmente dá pra ver que talvez aqui 5 pontos do VWAP teria ocorrido, ó, porque o preço está lá no 7, o VWAP, e o preço veio até o 1, 2 aqui, ó. Aqui provavelmente teria entrado na venda, tá, pessoal? Ok? Entendido, pessoal, como funciona o VWAP, o que é o VWAP primeiramente, e como eu parametrizo aqui, e como eu estudo qual a melhor variação, ok? Vamos lá, para outro critério de entrada, médias móveis, ok? Então, eu vou ter o mesmo cenário, pessoal, eu vou ter a variação que eu quero, certo? A variação que eu quero, o tempo gráfico que eu quero selecionar, e o número de períodos que eu quero selecionar desse tempo gráfico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico de 5 minutos. Vamos botar uma média aqui na tela. Inserir médias móveis, média móvel exponencial, certo? Vou parametrizá-la aqui, uma média de 10 períodos nos 5 minutos, por exemplo, certo? 10 períodos nos 5 minutos. Então, vamos lá. O que eu vou botar aqui? Eu vou botar tempo gráfico de 5 minutos. Tempo gráfico 10 períodos, né? Número de períodos, na verdade, 10 períodos. Então, o que o robô vai fazer? Ele vai calcular os últimos 10 candles, a média exponencial dos últimos 10 fechamentos. Que, nesse momento, por exemplo, estaria dando aqui nesse preço, 31,19, 31,1966. Claro, temos que entender que esse preço ele é móvel. Essa média ela é móvel, ela se mexe. Consequentemente, as minhas entradas também elas se movem, tá? Mas, o processo é o mesmo, pessoal. Tem que acontecer 5 pontos. Não é em reais, volto a frisar aqui, é em pontos. Tem que acontecer 5 pontos de variação dessa média de 5 períodos, de 10 períodos no gráfico de 5 minutos. Está aqui o gráfico de 5 minutos, média de 10 períodos, a cotação está aqui. Então, em algum momento, tem que acontecer 5 pontos de variação para esse robô entrar na compra, se o preço estiver acima da média, e na venda, se o preço estiver abaixo da média. Ou seja, o robô entra a favor da tendência, tá, pessoal? Vamos botar aqui, ó, um pauzinho de 5 pontos. Ok? E aí eu venho, pessoal, ó. Eu venho aqui, ó. Passando em cima da média, ó. Vejo que a média move. Consequentemente, a minha entrada também se move. Aqui teria entrado, pessoal, ó, na compra. Certo? Por quê? Porque da média, né, já deu um spread de 5 pontos. Então, ele teria entrado comprado aqui. Lembrando, pessoal, que se eu liguei o robô e essa variação já é atendida, ou do VWAP ou da média, ele já entra instantaneamente, tá? Então, essa variação tem que ser atendida, ou seja, é 5 pontos ou mais, 5 pontos ou maior que 5 pontos, ok? Para ele entrar numa operação. Então, se lá está dando, no momento da média que eu quero, um tempo gráfico que eu quero, está dando já 10 pontos, e eu botei uma variação de 5, no que eu ligar o robô, ele já vai entrar numa operação. Por quê? Porque, poxa, já está dando 10. Já está dando 10 pontos. Eu preciso só de 5, já está dando 10. Vamos embora, vou entrar. Se o preço está acima dessa média, o robô entra comprando. Se o preço está abaixo dessa média e essa variação é atendida, ele entra vendendo, ok? Entendido isso, pessoal? Vamos aqui, ó, ao outro ponto. Ativar referencial fixo. Se eu ativar esse referencial fixo, essa leitura aqui, ela muda um pouquinho, certo? Ela muda um pouquinho, eu vou explicar agora o que acontece. Eu estou, por exemplo, usando meu gráfico de 5 minutos, número de período 10 pontos e uma variação de 5 pontos. Ok, estou usando a mesma coisa, só que eu estou usando com um referencial fixo ligado. O que tem que acontecer? Por exemplo, eu liguei o robô aqui, ó, nesse candle, ou nesse momento aqui, ó, que já era atendido 5 pontos, por exemplo. O que vai acontecer? O robô ele não vai entrar, mesmo que a variação já esteja acontecendo. De 5 pontos ou mais de 5 pontos, não importa, tá?
O que vai ter que acontecer para acontecer uma entrada agora? O preço vai ter que voltar, e tocar essa média. E no momento que é feito esse toque, que no caso aqui foi nesse candle, por exemplo, eu liguei aqui, ó, nesse robô, nesse candle aqui, ó. Poxa, deu a variação, mas nesse cenário, com o ativar ponto referencial fixo ligado, ele não vai entrar comprando aqui. Ele só vai entrar depois que ele tocar a média novamente, ou, né, não importa o tempo gráfico ou a média, ele tocou a média aqui desse preço, ó, no 31,19,5, por exemplo. Então agora a minha variação ela tem que ser atendida a partir do 19,5. Ou seja, tem que acontecer 19,5 mais 5 pontos para cima para ele entrar comprando, ou 19,5 menos 5 pontos para cima para ele entrar vendendo. Agora não importa para onde essa média vai. O meu preço ele se fixou ali no 19,5, que é onde foi o toque. Ok? Para que serve isso, Jonas? Para mim pegar um trade no nascimento de uma média, por exemplo. Ah, eu gosto de usar uma média longa, de 100 períodos, mas eu não gosto de entrar comprado com o preço estando muito acima da média, embora a variação já seja atendida. Eu gosto de o preço voltar até a média, e daí na média eu boto uma variaçãozinha ali para confirmar o movimento a favor daquela média, e daí eu entro. Então ele serve para esse cenário, pessoal. Ok? Então o preço vem, toca a média, no momento do toque, onde se junta a cotação do ativo com a cotação da média, esse ponto ele se estagna. Agora, não quero mais saber de média, agora eu já tenho o meu ponto, não preciso mais da média agora, joga lá fora, e a partir desse preço, 19,5 nesse exemplo que eu dei aqui, é que tem que acontecer os 5 pontos de variação para cima, para o robô entrar comprando, ou para baixo, para ele entrar vendendo, ok? E aí, uma vez que eu startei esse trade, eu sigo ele até o final, ou até o stop, ou até o gain. Uma vez encerrado esse trade, seja no stop ou no gain, tem que acontecer o mesmo processo. O robô tem que voltar, o preço, desculpa, tem que voltar, tem que tocar essa média, seja ela qual for, e a partir desse toque é que tem que acontecer a variação necessária para mim entrar. E com o referencial fixo desligado, pessoal, ok? Não precisa vir até a média tocar. Ele, atendendo a variação dessa média, atendendo o spread, né, a variação dx que eu determinei, atendendo essa variação, o robô ele vai entrar na operação, independente se essa variação estiver com 10 pontos ou 15, deu mais que 5, por exemplo, ele está entrando, ok? Entendido, pessoal, como usa os dois cenários e como é todos os critérios de entrada da estratégia spread positivo. Uma entrada é uma estratégia que só entra a favor do movimento, ou seja, preço acima da média ele entra comprando, preço acima do VWAP ele entra comprando, tá, ok? É a favor da tendência das entradas, certo? Então eu posso utilizá-las pelo VWAP, certo? E aí tem que ser atendida a variação. Lembrando que no VWAP não precisa tocar o VWAP para, né, no VWAP não tem ponto fixo, tá? Ele pode entrar atendendo a variação em qualquer ponto, ok? E nas médias eu tenho as duas opções, de em qualquer momento que atendeu a variação eu entrar, ou eu esperar o toque da média e a partir desse toque que tem que acontecer a variação, ok? Entendido, pessoal, os critérios de entrada aí da estratégia? Agora vamos critérios de aumento de posição. Outro parâmetro aqui, tá, pessoal? O que é isso? Desculpa, só vou tomar uma água, tá, pessoal? Então, o que é critérios de aumento de posição? Eu tenho a opção de ativar ou não. Se eu não ativar, comprei no 10, vou sair no meu gain ou no meu stop. Ponto. Ok? Comprei um lote no 10, ou saio no 15 ou stopo no 5, por exemplo. Se eu tenho 5 pontos de gain e 5 de stop. Simples assim. Se eu ativar o aumento de posição, eu vou ter duas informações para falar para o robô. E eu vou explicar como funciona cada uma delas. Ganho para aumento de posição é quantos pontos, se eu estou operando o índice ou dólar, ou quantos centavos, se eu estou operando ações ou opções, que a favor do meu trade eu vou comprar mais se eu estou comprado, ou vender mais se eu estou vendido. Eu estou comprado no 10. Eu botei, por exemplo, aqui, que eu compro mais a cada 2 pontos. Botei aqui 2. Então, se eu comprei no 10, lá no 12 eu vou comprar de novo. Se eu comprei no 10 e veio contra, eu não faço o martingale, certo? Martingale é quando você compra contra a tua posição inicial, contra o nascimento do teu trade. E aqui na spread positivo, não. Eu só posso comprar mais a favor do meu trade, nunca contra. Ok, pessoal? Eu só compro mais se o preço, se o trade está indo a meu favor. Se ele não está indo, eu não vou comprar mais, ok? Então aqui eu disse que a cada 2 pontos. Se eu comprei no 10, ele vai comprar mais no 12, no 14, no 16, no 18. Ou seja, até o meu alvo final ele vai seguir essa cronologia de 2 em 2 pontos, comprando mais e mais, certo? Eu consigo otimizar muito o meu trade
né, caso ele vá a meu favor, certo? Então aqui é o intervalo de pontos, se for operando índice ou dólar, ou reais, centavos, se for operando ações ou opções, por exemplo, tá ok? Que indo a favor do meu trade ele vai comprar mais, ok? Como o dobrar posição aqui está desabilitado, como ele vai comprar? Lá no 12, Jonas, ele vai comprar quanto? Quantos lotes ele vai comprar? Ele vai comprar a minha boleta, a minha quantidade por ordem aqui. No caso, eu comprei um no 10, lá no 12 ele vai comprar mais um. Lá no 14 mais um, lá no 16 mais um, lá no 18 mais um, por exemplo, ok? Agora, se eu tenho dobrar posição ativado, o que acontece? Eu faço essas compras, só que de forma exponencial. Eu compro mais a favor do meu trade, e quanto mais vai a favor, mais eu boto lote nessa operação, ok? Eu compro um no 10, foi onde nasceu o meu trade, com um lote. Agora, lá no 12, caso vá o preço até lá, eu vou comprar 2 lotes. Lá no 14, caso vá, eu vou comprar 4 lotes. 8 lotes, 16 lotes, 32, enfim, até onde você determinar o seu alvo, tá, pessoal? Mas sempre vai ser de forma exponencial, de forma dobrada à posição anterior. Se eu tô com 1, a minha posição, a minha próxima compra vai ser 2, porque é o dobro de 1. Agora o segundo aumento, né, que seria a minha terceira boletada, porque a entrada não conta como aumento. A minha terceira boletada, que seria meu segundo aumento, eu vou comprar quantos? O dobro do anterior. Minha posição anterior que eu boletei foi de 2, então agora minha compra é de 4. E assim por diante, certo? Se eu começo com 2 lotes, beleza, eu entrei com 2 lotes comprados no 10, lá no 12 eu já compro 4, porque já é o dobro de 2. Então eu já é sempre inicial, sempre dobrado a partir do início, ok? Então, se eu deixar desligado, não, ele vai comprar sempre a mesma quantidade, tá certo, pessoal? Entendido aqui? Bem simples o parâmetro. Tem a opção de fazer esse aumento ou não. Ele é um aumento de posição, ele é um martingale a favor do meu trade. Eu só compro mais se está indo a meu favor e não compro mais se está vindo contra, ok? Acho que ficou claro, né, pessoal? Para todos. Critérios de saída e reversão, ou seja, agora é o meu gain, certo? Agora eu vou trabalhar o meu gain. Primeiro, saída pelo indicador. O que é isso? Se eu, por exemplo, estou usando a média móvel para entrar, certo? Aqui, por exemplo, eu entrei comprado porque já deu deu 5 pontos, por exemplo. Entrei comprado aqui, lá no 22. E aí eu tiver com a saída pelo indicador ativado, o que eu estou dizendo? O indicador é a média. E aí, em qualquer momento que esse preço tocar a média, o preço do ativo tocar a média, eu zero esse trade. No caso aqui foi no 19,5 toque, então eu teria tomado um stop. Eu comprei no 22 e stopei no 19,5, ok? Nesse caso foi stop de perda. Isso pode acontecer com stop de ganho, tá? Vai depender. Se o preço continuar subindo, a média vai continuar acompanhando. Em algum momento, essa média vai ultrapassar os 22, que foi a minha entrada. E se o preço continuar subindo, quando eu tocar essa média, o robô ele zera essa operação. Pode ser o toque no prejuízo ou no lucro, tá, pessoal? Não tem como saber, ok? E lembrando, eu já tenho uma informação aqui. Se eu saio pelo indicador, eu sei que na minha pior das hipóteses eu vou sair com 5 pontos de prejuízo. Por quê? Porque se eu entrei com 5 pontos da média e o preço acumular aqui agora, a média vai continuar subindo. Né? A média, depois da variação aqui atendida, a média nunca, se o preço estiver trabalhando acima, nunca vai vir para baixo. A tendência dela é continuar subindo. Então, eu já entendo que é um raciocínio já lógico, tá, pessoal? Eu entendo que, na minha pior das hipóteses, a meu stop vai ser a minha variação dx. Por quê? Porque não tem como ser mais que isso, ok? Por essa questão que eu expliquei. A média, se o preço está aqui, tende a subir. Se o preço não subir mais e ficar acumulado, a média vai subindo. O preço não está andando, mas a média está andando. Então, eu já vou diminuir meu stop de 5 para 4, 4 para 3, 3 para 2, entendeu? Entendido, pessoal? Reversão pelo indicador. O que é isso, Jonas? Por exemplo, eu estou usando o VWAP, né? Ou estou usando, não importa se o VWAP ou a média, tá? Os dois são os indicadores aqui nesse momento. Por exemplo, na média, vou dar um exemplo, comprei no 22. O que é uma reversão? Eu vou reverter minha posição caso aconteça uma oportunidade de venda. Comprei no 22, se o preço estiver para baixo da média, 5 pontos ou mais em algum momento, não importa ele em qual momento, pode ser no lucro ou no prejuízo, atendeu a minha variação de 5 pontos para baixo dessa média, eu agrido uma venda na posição dobrada que eu estou. Por exemplo, aqui eu comprei um lote no 22, aqui agora eu vou agredir uma venda de 2. Uma que é para estopar o meu comprado e para entrar e um lote para entrar vendido. Ou seja, ele faz 2 lotes numa mesma ordem, ok?
Ele vai agredir uma venda de 2 lotes para zerar a compra e ficar vendido em um. Lembrando que, Jonas, então eu vou perder dinheiro se eu deixar a reversão ligada? É isso? Porque aqui ele está para baixo agora do 22. Nesse cenário, nessa explicação, nesse exemplo que eu estou dando, sim. Mas, por exemplo, se o preço continuasse subindo aqui, poxa, essa média também ia subir. E em algum momento, essa reversão poderia acontecer acima do 22. Não necessariamente ela vai acontecer abaixo do 22, tá, pessoal? Entendido? Vamos lá, stop de perda máxima. É o meu stop da operação. Simples assim. Por exemplo, estou aqui com 5 pontos de stop. Ou, por exemplo, 3 pontos de stop. Comprei no 10, meu stop está lá no 17. Desculpa, no 7. Simples assim. Tá, pessoal? Simples assim. Ok? Mas, se eu tiver com o aumento de posição ativado, esse stop de perda, ele se transforma automaticamente num stop móvel. E ele é sempre baseado a partir da próxima compra. Jonas, como assim? Não entendi. Vamos lá. Eu comprei no 10, meu stop está no 7. 3 pontos de stop, ok? 3 pontos, botei aqui, ótimo. Agora, eu estou dizendo que, por exemplo, nesse exemplo, tá? Se eu não tiver aumento de posição, meu stop sempre vai ser no 7. Se eu tiver aumento de posição, por exemplo, a cada 2 pontos, o que vai acontecer? Lá no 12, o robô vai comprar mais um lote, ou mais 2, caso eu esteja dobrado aqui, né? Mas vamos lá, ele vai comprar mais um lote lá no 12. O meu stop de 3 pontos agora, ele é a partir do 12. Então, 3 pontos abaixo do 12 estaria no 9. Poxa, agora o meu stop não é mais no 7, é no 9. E assim por diante. O preço foi a meu favor. Comprei mais no 14, o meu stop agora, ele não está lá mais no 9. Ele está 3 pontos abaixo do 14. Então, 14 menos 3 pontos, ele está no 11. E assim sucessivamente. Tá certo? Pode ser que em algum momento, em algum cenário, esse stop de perda máximo seja até no lucro. Certo? Porque se eu comprei a 10, a 12, a 14, pode ser que em algum momento que ele volte 10 pontos, o saldo já esteja no positivo no preço médio que eu vou formando. Então, se eu não tiver aumento de posição, o stop de 3 pontos sempre vai ficar no 7. Comprei no 10, o meu stop sempre vai ficar no 7. Se eu tenho aumento de posição, esse stop de perda máxima, ele se transforma em um stop móvel. O início se dá sempre a partir da nova entrada e a distância, no caso de recuo, é os 3 pontos que está ali, é o stop de perda máxima. Tá ok, pessoal? Entendido? Vamos lá. Stop de ganho máximo é o meu alvo final da operação. Por exemplo, botei aqui 10 pontos. Comprei no 10, eu não tenho aumento, não. Comprei no 10. Meu stop está no 7 ou saio no 20. Ponto. 10 pontos de alvo. Por exemplo, vou dar outra explicação. Lembrando que essa ordem de 10 pontos aqui, pessoal, ela é uma ordem limite. Ela já fica no book de ofertas esperando execução. Comprei a 10, no mesmo segundo eu já penduro uma venda no 20. Ok? Ela é em modo limite, para a gente não sofrer o slippage, tá ok? Vamos lá. Critérios de aumento de posição. Agora dando o exemplo de com o aumento, o que vai ocorrer? Eu comprei no 10, vou comprar mais no 12. Comprei no 10, o robô já pendura uma venda de um lote no 20, né? Agora eu comprei mais um lote no 12. O que vai acontecer? Ele vai alterar essa ordem lá no 20 para 2 lotes, porque é minha posição total agora. Eu comprei mais no 14, agora minha posição é 3 lotes. Então essa ordem lá no 20, ela vai ser alterada para 3 lotes. Afinal, minha posição agora é 3 lotes. E assim por diante até o 20. Comprei, mas como eu sei, Jonas, quantos lotes eu vou ter no final das contas? É só você fazer a conta. Se você vai iniciar no 10, vai até o 20, é um lote. E aí no 12 eu vou comprar de novo, no 14, no 16, no 18. Então são 4, mais a minha inicial do 10 são 5. Eu sei que minha posição total vão ser 5 lotes nessa operação. Eu já consigo mensurar isso também, tá ok? E cada aumento que ele vai fazendo, ele vai agregando lá nessa ordem final a quantidade de lotes, tá? Para poder sair da quantidade total quando bater no 20. Então lá no 20, no 18 ele vai comprar mais um, né? Quando ele comprar mais um 18, você já está com uma posição de 5 lotes. Se você estiver comprando, iniciando com 1 e comprando de modo simples a cada 2 pontos, nesse exemplo que eu estou dando, lá no 20 você vai ter uma venda de 5 lotes. Então o robô ele vai alterando essa ordem que está pendurada lá no book, ele vai alterando de 1 lote para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, e aí ele zera tudo porque 5 pontos vai ser o máximo, até chegar no 20 vai ser o máximo. Se eu deixar até o 20, se eu deixar 20 pontos de algo, ele vai comprar mais no 20, no 22, aí você tem que ir somando para ver até o 18, até o 28 quanto vai dar, e lá no 30 somar a quantidade total. Mas isso o robô mesmo faz, tá? Ele vai acrescentando o lote na saída, ok? Lembrando que essa ordem sempre é em modo limite, tá, pessoal? Entendido, pessoal? Acho que ficou bem claro aqui.
habilitar break-even. O que é break-even? É o meu 0 a 0 da operação, certo? Ou seja, é o preço que eu não perco dinheiro. É o preço que a partir daquele preço eu começo a perder, mas naquele preço eu estou no 0 a 0, certo? Então, o que é um break-even, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Aqui está um break-even de preço médio de entrada, ativação de 2 pontos. Comprei no 10. Se o preço for 2 pontos a meu favor, ou seja, ele já vai ativar o break-even, correto? Ou seja, quando sair negócio lá no 12, eu não vou mais stopar no 7. O robô, automaticamente, ele sobe o meu stop do 7 para o 10, que foi a minha entrada. Por quê? Porque eu já disse para o robô, olha, né, depois de 2 pontos a favor da minha operação, estou dando um exemplo, pode ser 2, 10 pontos, 100 pontos, 10 centavos, R$1 se forem ações e opções, tá? Foi 2 pontos a meu favor, eu digo para o robô o seguinte, olha, robô, eu não quero mais perder. Tu faz o favor para mim de cancelar meu stop de perda e passa o meu stop pro 0 a 0 aí. Nesse caso, a minha entrada é o 0 a 0, correto? Seria o 10. Então, agora, se o preço do 12 voltar pro 10, eu zero essa operação no 10. Não ganhei nada, ok? Não, mas também não perdi, tá ok? Isso é break-even, tá, pessoal? Botei aqui 2 pontos. Agora, o preço foi até o 11,5, não foi até o 12, e voltou. O que acontece? Acontece que o break-even não foi ativado. Não foi acionado. Então, teu stop permanece ainda no 7. Caso o preço volte agora, teu stop está no 7. Ok? Temos aqui 2 tipos de break-even. Preço médio e financeiro zero. Nesse cenário, esse financeiro zero, ele serve para se você tem parciais, se você tem aumentos de posição e parciais, tá? Caso você não tenha aumento de posição em parciais, ok? Tanto faz você usar financeiro zero como preço médio. Por quê? Porque o teu 0 a 0 vai estar no 10, seja financeiramente falando, ou seja em termos de pontuação falando. Concordam comigo? Ok? Eu vou explicar depois como funciona o financeiro zero, tá ok? Lembrando que se você não tem aumentos de posição e não faz parciais, você usando financeiro zero ou preço médio é a mesma coisa. Entendido o conceito aqui, pessoal? Do break-even. Lembrando que eu posso ativar esse break-even, utilizá-lo ou não. Eu tenho essa opção, tá? Habilitar realização parcial. Essas realizações parciais são referentes aos aumentos de posição que eu faça. Se eu não fizer aumento de posição aqui, por exemplo, não tem por que eu ter parcial. Por quê? Porque eu não tenho aumento de posição, certo? Então, esse aumento de posição, ele serve para os aumentos que eu fizer ao longo desse trade, que vai do 10 até o 20, no exemplo que eu estou seguindo aqui, ok? Então, vamos lá. Eu boto aqui que eu tenho uma compra, um aumento de posição a cada 2 pontos a meu favor. Eu quero realizar essas novas compras no meio do caminho, antes de zerar tudo lá no 20, eu quero realizá-las de 1 em 1 ponto. O que vai acontecer? Você vai comprar no 10 um lote, e esse lote ele vai se encerrar no 20, independente se você tem aumento ou se você tem realização parcial ou não no meio do caminho, tá? Ok? Ele vai encerrar esse trade no 20, ponto. A não ser que tenha acionado o break-even ou que tenha vindo pro stop, tá? Então, o que acontece? Lá no 12 foi 2 pontos, né? A meu favor, por exemplo. Foi 2 pontos a meu favor. Lá no 12 eu vou comprar mais um lote. E no mesmo instante que esse robô comprar esse um lote lá no 12, ele já pendura uma venda de um lote no 13. Já fica em modo limite. Então, se for pro 13, o robô ele vai fazer esse lucro. Vai botar esse um ponto no bolso. Ok? E você, em vez de agora não ter mais 2, você volta a ficar com um lote, que é a tua compra no 10. Só que você já tem um ponto no bolso. Ninguém mais te tira esse um ponto. Você entendeu? Entendido, pessoal? Ele comprou agora no 14, ele já pendurou uma venda no 15, e assim por diante até encerrar esse trade. Seja por stop de gain, seja por stop loss, segue correndo, o stop loss, ele segue correndo do mesmo jeito, tá? Se você tem um usamento de posição e se transforma no stop móvel, ele não vai mudar daquilo que eu expliquei. Você realizando esse parcial, ele não muda, tá? Ele vai seguir aquela cronologia que eu expliquei anteriormente, o que é o stop móvel, né? Quando você tem um aumento, ok? Mas ele serve para quê? Ele serve para realizar a pontuação necessária que você botou aqui, no caso um ponto, ou eu quero 0,05 centavos, se for em ações, por exemplo, certo? Então você faz esse aumento e realiza parcialmente esse aumento. Então você tem o trade macro, que é 10 com 20. E aí, no meio do caminho, você vai fazendo compras, você vai fazendo scalpings, por exemplo, né? Você pode comprar no 12 para sair no 13, comprar no 14 para sair no 15, e assim por diante até o 20, ou seja, até encerrar essa operação, por exemplo. Ok? Entendido, pessoal? Então, esse stop móvel
aliás, desculpa, esse habilitar a realização parcial é referente aos aumentos de posição que eu faça, ok? Se eu não fizer aumento, não tem por que ter parcial desse aumento, ok? Entendido, pessoal? Agora, eu tenho o aumento, Jonas, a cada 2 pontos. Eu tenho uma parcial, por exemplo, de 1 ponto. Agora, eu posso utilizar o financeiro zero. Agora, o financeiro zero, vamos entender o processo, tá, pessoal? Só um instantinho. Vamos entender o processo. Comprei no 10. O preço foi por 12. Comprou no 12. Já acionou meu break-even, por exemplo. 2 pontos, lá no 12 já acionou, certo? E aí eu saí no 13, por exemplo, ele já pendura uma venda, a compra do 12 já pendura a saída a 13, tá? Se o preço voltar agora, meu preço médio está no 11. Comprei a 10, comprei a 12, meu preço médio está no 11. Caso ele volte agora do 12 para o 11, eu estopo no 0 a 0, certo? Agora, porque meu financeiro zero agora, nesse momento, está no 12. Mas se ele ticou no 13 e realizou minha saída lá da compra do 12, e realizou no 13, eu volto minha posição para um lote, e agora o meu financeiro zero, o meu preço médio, por exemplo, continua no 11. Mas eu vou estopar por break-even, vou zerar por break-even em financeiro zero. Vamos fazer um cálculo, pessoal. Comprei no 10, né? O preço foi para o 12, foi para o 13, realizou o trade do 12 para o 13. Eu botei R$10 no bolso. Então agora quanto eu estou ganhando? O preço está no 13, estou ganhando R$30 com um lote, por exemplo, e mais R$10 que ninguém me tira mais da compra do 12 para o 13. Então eu estou ganhando R$40. Poxa, R$40, para mim voltar R$40 para trás, onde é que é? Até onde que teria que voltar? O preço poderia voltar até o 9. Por quê? Porque eu já fiz um ponto a mais. Então, o meu financeiro agora, zero, o meu financeiro zero, o meu break-even por financeiro falando, é no 9. Então, o preço pode voltar até o 9 para poder me estopar, e mesmo assim, lá no 9 ainda eu saio no 9 e não perco dinheiro, né? Eu vou sair no 0 a 0, financeiramente falando. Ok, pessoal? Eu iniciei o trade no 10, mas o meu trade, meu financeiro zero estava no 9. Entendido, pessoal? O que é o financeiro zero? Aí sim eu posso utilizar o financeiro zero aqui. Jonas, eu estou usando isso aqui tudo que você falou, mas o preço médio de entrada. Mesma coisa, o teu preço médio de entrada vai estar lá no 11. Comprei no 10, comprei no 12, teu preço médio está no 11. Então agora, caso volte, você estopa no 11. Daí não tem nada a ver com financeiro, tá? E sim com preço médio. Entendido, pessoal? Então, acredito que tenha ficado aqui claro para vocês. Então é uma junção de informações. Você vai juntando uma coisa com a outra, tá? Por exemplo, acionou meu break-even, Jonas, lá no financeiro zero, daí tá lá no 9, certo? Mas eu tenho um stop de perda em pontos aqui, ó, de 1 ponto, por exemplo. Se voltar para trás 1 ponto, lá do 12, ou seja, lá no 11, você vai estopar no 11. Por quê? Vamos imaginar que tu comprou no 10 e o trade só subiu. Ele estava no 9, daí que tu comprou no 12, ele foi para o 11, ou seja, é 1 ponto abaixo da próxima entrada, do próximo aumento, né? Já expliquei isso. Então, o teu stop de perda vai estar lá no 11, por exemplo, né? O teu preço médio, desculpa, vai estar lá no 11. Aí tu comprou e o teu break-even também vai estar no 11, porque o teu preço médio nesse momento também está no 11. Por exemplo, você comprou lá no 14 novamente, teu preço médio está no 12, certo? Só que o teu stop de perda, ele está no 13, porque 1 ponto abaixo do 14 é 13. Então, se ele voltar para o 13, ele te estopa. E aí você estopou não por break-even, você estopou por stop de perda máximo. Então, você tem que ter cuidado, pessoal, porque você está jogando as informações para o robô e ele vai executar aquilo que vier primeiro. Ele vai executar as coisas por ordem cronológica. Então, se você, por exemplo, fez essa operação, ela foi do 10 para o 12 para o 14. E aí você voltou e estopou no 13, porque, poxa, por que estopou no 13 se o meu break-even era no 12? E aí aqui e no 12 não voltou, o preço não veio até o 12. Porque você não estopou por break-even, você estopou por stop de perda máximo. Tá, aqui eu botei um ponto só para dar o exemplo para vocês, tá, pessoal? Entendido, galera? Certo? Eu acho que ficou claro aí, tá, pessoal? Restrição de horários. Aqui, bem simples, né? Você coloca o horário que você quiser, que o robô, a partir desse horário, comece a analisar o mercado. Se eu botar aqui às 9 horas, às 9 horas o robô já vai entrar no mercado? Não. Você está dizendo para o robô o seguinte, ó, a partir das 9 horas você está apto a, quando os critérios de entrada que eu parametrizei aqui forem atendidos, você pode entrar na operação. Por exemplo, botei 9h30, certo? 9h30.
Se acontecer algum trade antes, o robô ele deixou passar. Embora você esteja com o play ligado, né, com o play ligado do robô, ele não vai fazer aquela operação, porque está permitido fazer somente depois das 9h30. Então, quando dá 9h30, bom, ele se prepara e diz, opa, então agora eu vou ficar cuidando do mercado, que é a hora que surgiu uma oportunidade que eu tenho que entrar, que já deu o meu horário. E essa operação que passou antes das 9h30 é ignorada pelo robô, tá bom? Ele não vai entrar numa operação atrasada, tá, pessoal? Outra coisa muito importante, tem pessoas que utilizam o plano Lite na SmartBot que tem delay no gráfico. Mas, pessoal, é só o delay no gráfico, você não consegue acompanhar em tempo real o gráfico, né, aqui, ó, a parte dos gráficos da plataforma. Mas o robô, ele vai operar normalmente, seja em conta simulada ou em conta real. Não tem delay nas operações, tá? Isso é bom frisar também, a gente tem essa pergunta muito frequente aqui. Você não vai ter, o robô não vai entrar atrasado, você não vai ter delay nas operações, é só no acompanhamento do gráfico, tá? Vou deixar claro isso aqui. Horário final de entrada é até que hora ele pode entrar numa operação. E o horário final de eliminação é até que hora que ele vai encerrar tudo. Ele vai zerar a operação, caso tenha alguma operação em aberto, né? Ele vai zerar as operações, cancelar as ordens que estão em aberto e encerrou por hoje, certo? É isso que acontece. Uma vez que bateu esse horário, pessoal, o robô ele para, ele encerra. Mesmo que você vá aqui e mude esse horário, depois o robô ele trava. É um sistema de segurança, tá? Aqui apenas day trade ligado. Desculpa, não falei aqui, tá? Então, se eu desligar apenas day trade, o que vai acontecer? Eu vou carregar essa minha posição para swing trade. O robô ele não vai zerar essa operação num horário determinado no dia. Então, se eu tiver margem na corretora para passar posicionado com índice, ou mini dólar, ou índice ou dólar, ou ações, eu vou passar posicionado, tá, pessoal? Então, tem que ter cuidado. Se você quiser encerrar essa operação no mesmo dia, você habilita day trade, e aí você vai dizer pro robô que hora que é para ele encerrar todas as operações. Ó, a partir desse horário você encerra tudo, não importa onde está, se está ganhando, se está perdendo. Deu esse horário, você encerra tudo, que eu não quero passar para outro dia. Ok? E temos aqui agora a última aba da estratégia spread positivo do ponto X, que é o parâmetro risco-retorno. Esses dois parâmetros são os únicos dois parâmetros, caso você vá operar índice ou dólar, que são parametrizados em reais. Tá? Em reais, em financeiro. Ok? Aqui eu vou botar meu stop de perda diária em financeiro e de ganho também em financeiro. Por exemplo, botei R$100 de ganho, R$100 de perda, tá, pessoal? Claro que você não vai botar um valor aleatório aqui, você tem que entender a dinâmica que você botou e ver se essa dinâmica casa com essa informação de R$100. Você bota lá 10 lotes de boletada inicial e bota R$100 de perda, poxa, né, é um ponto para trás. Se você perder um ponto, você já parou, já estopou. Então você tem que ter esse discernimento, tá, pessoal, de casar as informações como um todo e saber se isso é adequado, se esse stop de perda é adequado para isso ou não, tá ok? Entendido? E aqui eu posso utilizar ou não, se eu quiser, né? Mas se eu utilizar aqui, o que acontece? Estou ganhando R$90, Jonas. Ah, beleza, então se voltar R$100 agora, eu paro com menos 10, é isso? Não, ele é baseado pelo eixo zero. Se eu estou ganhando R$90, falta R$10 para ele parar numa operação, para ele parar no dia. E ele começou a vir em conta, ele pode perder os 90 e perder mais 100 antes de parar, ok? Uma vez acionado um desses valores, que a gente chama aqui de stop gain global, uma vez acionado esse parâmetro, ele não opera mais no dia, mesmo que você venha aqui e altere, tá ok? Ele não opera mais, tá, pessoal? É um sistema de segurança, ele trava, ok? Jonas, eu fiz um trade, ganhei R$50 e fiz outro trade. E aí ele tá com um alvo e aí já deu mais R$50 de ganho nesse trade. Só que ele ainda tá em aberto, ele ainda não bateu no alvo. O que acontece? Dando R$100, não importa se o trade está em aberto ou fechado, tá, pessoal? Dando R$100, porque esse financeiro, ele não é baseado trade a trade, ele é baseado no geral. Dando R$100, 50 de uma operação que você já fechou, e mais 50 nessa operação que ainda está aberta, o robô ele para. Ele zera essa operação, cancela as ordens e para no dia, ok? Então a operação não precisa estar fechada ou aberta, não importa para o robô. Se tu fez 10 operações, tu fez uma, deu R$100 de ganho, esse ganho ele é bruto, ele não desconta, ele não deduz custos, tá, pessoal? Ele é sobre o tick do mercado mesmo, ele não deduz custos, tá? Ok? Então, deu R$100 de ganho, não importa se é numa operação em aberta ou em várias fechadas já, não importa, ele é acumulativo, deu R$100 de ganho, ele zera esse trade, zera esse robô naquele dia, tá ok? Entendido, pessoal? Outra coisa muito importante, pessoal, depois que você preencheu todos os parâmetros, você vem aqui em salvar, certo? E você vai estar com os parâmetros salvos. Todo parâmetro que você for salvar no robô, certo? Salvar ou modificar, sempre faça
com o robô estando zerado. O que é o robô zerado? Ele não pode ter nenhuma posição em aberto, certo? E também parado. Ele não pode estar com o play ligado. Faça todas as modificações, as alterações dos parâmetros com o robô parado e zerado. Zerado é sem nenhuma posição, ele não está com nenhuma posição em aberto. E parado é o que o robô está parado, ele não está com o play ligado, ok? Porque se você fizer isso com os parâmetros, com o robô funcionando, ele vai salvar os parâmetros, mas o robô não vai estar levando em consideração aqueles parâmetros que você salvou, ok? Isso é muito importante, tá, pessoal? Entendido, pessoal? Então aqui tem as ordens que você pode acompanhar depois desse robô, ou você tem a carteira, você tem o gráfico, você tem o relatório que esse robô vai gerando ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Então, obrigado a todos que acompanharam aí até o final esse vídeo. Muito provavelmente se você chegou aqui no final é porque você está empenhado em entender a estratégia e você está muito mais propenso ao sucesso, tá ok? Se persistirem dúvidas, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida quanto ao funcionamento da estratégia spread positivo, tem o nosso site, tá, pessoal? Vamos aqui, deixa eu mostrar a todos aqui, ó. Tem aqui na aba atendimento os nossos meios de contato, tá? Tem o nosso formulário online, tem os nossos meios aqui de telefone fixo, tem o nosso WhatsApp, e-mail, Skype, enfim, você pode entrar em contato com a gente por qualquer uma dessas fontes, tá ok? Ficou com uma dúvida, Jonas, eu não entendi o parâmetro que você explicou lá sobre tal, né, como é que funciona na prática isso, o parâmetro break-even, não entendi, você pode mandar sua pergunta pra gente e a gente vai te responder, tentar sanar essa dúvida, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos, obrigado por todos que acompanharam e espero